E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial, e o assunto de hoje é sobre a introdução da legislação empresarial. A legislação empresarial, ela é muito importante para que vocês conheçam e saibam resolver situações práticas do dia a dia da sociedade empresarial, o dia a dia do empresário, e da organização em que vocês trabalham, como, por exemplo, os atos constitutivos da empresa, que seria o contrato social da empresa. Assim como que vocês saibam os conceitos sobre empresa, empresário, sociedade empresarial, que vocês saibam o que é um estabelecimento comercial, o que seria o ponto do negócio, o que é um microempreendedor. Tudo isso vocês verão na legislação empresarial. Olha só o quão importante é. Partindo disso, a legislação empresarial ela tem o seu marco inicial. Ela tem uma história, ela tem um começo. E esse começo se deu por meio do povo fenício. O povo fenício habitava a antiga Fenícia, que era uma região que fica no Oriente Médio. Atualmente é o Líbano, aquela região do Líbano. Então, esse povo, eles dominavam muito alguns conhecimentos, como, por exemplo, o alfabeto fenício. Até porque antes era utilizado outras técnicas de alfabeto. Técnicas que utilizavam métodos muito difíceis e complicados. Esses métodos, muitas vezes, o método da escrita, envolviam vários símbolos para representar uma letra. Então, o povo fenício, eles trouxeram uma sistematização desse alfabeto, simplificando. Assim como trouxeram o comércio marítimo, porque eles habitavam aquela região do mar Mediterrâneo e tinham fácil acesso ao mar. Sem contar que haviam muitas árvores chamadas cedro. Haviam vários pés de cedro. E isso facilitava a construção dos navios, a construção das grandes embarcações, para que eles pudessem fazer aquela troca ou aquela comercialização por meio dos mares. É importante que vocês saibam que em Roma também foi, digamos, o palco dessa legislação empresarial, porque Roma trouxe alguns elementos jurídicos para o nosso direito empresarial atual, como, por exemplo, o Instituto da Falência. A lei de falências, ela foi um grande avanço e ela trouxe alguns fundamentos da legislação empresarial romana, do qual eles tratavam sobre a falência da sociedade empresarial, porque era algo de muita importância e muita relevância para o povo romano. Ainda sobre essa história da legislação empresarial, temos então a fase da Idade Média. Na Idade Média, os comerciantes eles tinham que se inscrever nas corporações de ofício. Nossa, professor, comerciante ele tinha que se inscrever na corporação de ofício? O que é isso, corporação de ofício? A corporação de ofício era como se fosse uma associação comercial, onde os comerciantes só poderiam ser titulados como comerciantes se eles se inscrevessem nessa associação.
Então, essa corporação de ofício, ela trazia normas protetivas para esse comerciante. Como assim, professor? Traziam normas protetivas ao comerciante? Porque lembra que naquela época havia muitas navegações, então havia muita entregas de mercadorias, havia muito contrato de fornecedores. Então, o que acontecia se, por exemplo, uma embarcação afundasse e toda a mercadoria afundasse junto? Como ficaria essas situações? Então, foi necessário o direito empresarial, a legislação empresarial. Só que, naquela época, não se chamava de direito empresarial, nem legislação empresarial, mas se chamava direito comercial. Interessante, não? Esse direito comercial, ele passou por algumas fases, sendo que a primeira fase foi essa fase que eu acabei de comentar com vocês, que era a fase das corporações de ofício. Então, para eu ser considerado comerciante, eu tinha que me matricular na corporação de ofício, porque se eu não fizesse a minha inscrição na corporação de ofício, significa que eu não era comerciante, eu não era considerado comerciante. Existe, então, a segunda fase do direito empresarial. E a segunda fase do direito empresarial é chamado também de teoria francesa. Pelo nome, já dá para imaginar que foi criado por algum francês, certo? Então, essa segunda fase do direito empresarial, que adotava a teoria francesa, significava que o direito estava positivado. Como assim, professor? Direito positivado? Significa que o direito estava escrito no papel, diferente de antes, que era tudo verbal. O direito, as normas, geralmente eram passados de boca em boca. Não era documentado, não era escrito no papel. Então, nessa segunda fase do direito empresarial, o direito ele já se encontra sistematizado, já se encontra escrito no papel, já se encontra documentado. E nessa fase havia o regulamento 737. Esse regulamento dizia quem era o comerciante. E quem era o comerciante para esse regulamento? O comerciante era aquele que praticava atos do comércio, ou atos de mercância. Que nome esquisito, né? Pois é, essa lei, ou melhor, esse regulamento, o 737, ele explicava quem era o comerciante e que esse comerciante ele tinha que praticar alguns atos de comércio. Olha que coisa burocrática, não? Como uma lei, ela simplesmente apontava requisitos para que uma pessoa fosse considerada comerciante. Estranho, né? Então surge a terceira fase do direito empresarial. Nessa terceira fase do direito empresarial, foi criado por Alberto Aschini, que é um jurista italiano, e esse jurista italiano chamado Aschini, ele desenvolveu a teoria da empresa. Significa que para você ser considerado empresário, você tem que praticar elementos de empresa, você tem que fazer algumas, digamos que, produzir alguns elementos. Observa, pessoal, que nessa terceira fase, Aschini fala sobre teoria da empresa. Então, não fala mais sobre direito comercial, mas sim direito empresarial. O direito comercial, ele não existe mais a partir da terceira fase. O que existe é o direito empresarial.
porque o direito empresarial ele vai abranger o comércio, a indústria e outros. E é atualmente o que utilizamos hoje, é a teoria da empresa. Tudo bem para vocês? Ainda sobre essa introdução da legislação empresarial, temos as bases normativas. Nossa, professor, como assim as bases normativas? O que significa bases normativas? As bases normativas significa que são as leis que falam sobre legislação empresarial. E as leis que falam sobre o direito empresarial é a Constituição Federal. A Constituição Federal ela fala sobre atividade empresarial. O Código Civil. O Código Civil ele fala sobre o comércio, sobre a empresa. O Código Civil ele fala sobre os contratos comerciais, que são chamados de contratos mercantis. O Código de Processo Civil ele também traz alguns instrumentos de direito empresarial. A Lei de Recuperação e Falência, a Lei de Recuperação Judicial e Falência, ela também traz algumas questões aí sobre a empresa, sobre a falência, ou então sobre a recuperação judicial dessa sociedade empresarial. Sem contar outras leis, como, por exemplo, o Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que é uma legislação muito importante. E olha só que curioso, elas têm um número. Ela é chamada de Lei Complementar 123, de 2006. 123 de 2006. Interessante, não? Não precisa decorar, tá, pessoal? É importante que vocês saibam que na disciplina de legislação empresarial não é muito importante que vocês saibam o número da lei ou o artigo da lei, ok? Não precisa de decorar. Os profissionais da área jurídica, muitas vezes eles acabam decorando a lei ou então decorando o artigo que se chama capitulação legal, que é o artigo. Muitas vezes se decora o artigo de tanto utilizar no dia a dia. Então, muitas vezes os advogados, eles utilizam todos os dias aquela lei, daí ele acaba decorando a lei, os artigos e assim por diante. Não precisa decorar, precisa saber apenas, ok? Se decorar o número também não tem problema. Então, o Estatuto das Microempresas é chamado de Lei Complementar 123 de 2006. Então, passando adiante, o Código Civil ele traz alguns instrumentos, ele traz algumas classificações. A doutrina também traz algumas classificações e vamos verificar o que são essas classificações. A classificação de empresa, o que significa empresa? Empresa é a atividade econômica organizada para a produção de bens e serviços com o intuito de lucrar. Observa que tudo isso que eu falei tem alguns elementos, os elementos da empresa. E são elementos da empresa: atividade organizada. Então, eu posso ter uma empresa com uma atividade desorganizada? Existem empresas que têm atividade desorganizada, mas é necessário que tenha uma organização nos procedimentos, que tenha uma contabilidade, que tenha administradores profissionais. A empresa também ela tem o elemento bens e serviços. Significa que eu vou ter que produzir alguma coisa, seja bens ou seja serviços. E também, o mais importante de todos, que gostamos muito, é o lucro. A empresa ela tem que lucrar.
porque senão não é empresa. A empresa ela tem o objetivo de produzir o lucro, de ter lucro. Porque se ela não tiver lucro, significa que ela é não lucrativa. Significa que ela não é empresa. Significa que ela é uma associação ou uma ONG, mas não uma empresa, porque a empresa ela tem aquele objetivo de lucrar. Outro conceito é sobre empresário. E quem é esse profissional? Quem é o empresário? O empresário é a pessoa que exerce uma atividade econômica organizada, de forma profissional e com objetivo de lucro. Observa-se que existe também elementos para ser empresário, e um desses elementos é atividade econômica. Outro elemento é de forma profissional. Então esse empresário, ele tem que executar aquela tarefa de forma profissional, todos os dias. Não pode ser de forma amadora. É interessante também vocês saberem que existe uma distinção entre empresário e empreendedor. É comum a gente ouvir as pessoas falando: olha, eu conheço uma pessoa, um jogador de futebol muito famoso, ou eu conheço um blogueiro muito famoso, e esse blogueiro, ele é empresário. Pessoal, será que esse blogueiro é empresário? Faço a pergunta para vocês. É importante observar que muitas vezes a gente confunde o empresário com o empreendedor. Porque o empresário é aquele que vai exercer essa atividade econômica de forma organizada e de forma profissional, com objetivo lucrativo. Esse é o empresário. Já a pessoa que investe, ela é um empreendedor. Uma pessoa que de repente tem uma ideia e vai atrás e faz e acontece e investe, não é o empresário, é o empreendedor, tá? Porque o empresário ele tem que ter esses elementos. Ele tem que exercer essa atividade econômica e de forma profissional, habitual e com objetivo lucrativo. Por isso que é muito importante vocês saberem sobre esses conceitos de empresa, empresário, sociedade empresarial, entre outros conceitos. Outro conceito que eu trago à tona é o conceito de estabelecimento comercial. Estabelecimento comercial, ele é o complexo de bens da organização. Esse estabelecimento comercial ele é composto por estoque, mobiliário, marcas e patentes. Por exemplo, mobiliário seria maquinário dessa empresa. Maquinário, ele pertence ao estabelecimento comercial. Não podemos confundir estabelecimento comercial com o ponto do negócio, porque o ponto do negócio é onde vamos receber os nossos clientes. É aquele ponto físico, ou pode também ser um ponto virtual, como por exemplo, uma loja virtual, um aplicativo de vendas, uma loja virtual, loja online. Isso é o ponto do negócio, que não pode ser confundido com o estabelecimento comercial. Pessoal, agradeço a vocês, espero que vocês consigam aí fazer essa distinção do que seria o empresário, do que seria a empresa, o que é um estabelecimento comercial, o que é um ponto do negócio, que é muito importante para vocês, para que você tenha esse conhecimento técnico, que é bem específico, e ajudem no dia a dia. Então, obrigado mais uma vez, se inscrevam no meu canal e até a próxima!